Oi, tudo bem? Como que vocês estão? Para você que é novo aqui no canal, eu sou a Sandra Nascimento e aqui é um canal para você ter uns minutos aí com você olhar mais aí para os seus pensamentos, se entender melhor. Então, hoje, no vídeo de hoje, eu vou estar falando aqui para vocês 3 passos para trabalhar a sua flexibilidade, para você ser uma pessoa mais flexível. Então, vem comigo para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá, 3 passos para você ser uma pessoa mais flexível. E o que muda quando a gente consegue trabalhar a nossa flexibilidade, ser uma pessoa mais flexível, né? Será que muda algo? Muda, né? Porque a gente fica mais leve, a gente fica livre para ser quem a gente é, livre para começar a entender melhor a outra pessoa, para se permitir. Então, trabalhar a sua flexibilidade vai ser importante para você ter um olhar de que será que você está colocando muito peso nas coisas aí? Será que a vida não poderia ser mais leve para você? O que você sente, o que te traz de sentimento quando você acaba sendo inflexível aí, né? Então, trabalhar essa flexibilidade vai te ajudar a ter um outro olhar para essa vida e vai te trazer muito bem-estar. E o primeiro passo para a gente trabalhar a sua flexibilidade, opa, já pegou a canetinha? Pega a caneta e anota aí. É para você ouvir mais as pessoas. É um ponto importante. Porque será que você está dando espaço de ouvir? Ouvir o outro? Ouvir a necessidade do outro? O que ele sente? O que aconteceu? Os momentos, né? Porque às vezes você vê uma parte desse outro. E essa parte você já acaba concluindo tudo. Ah, agora eu sei que tipo de pessoa é essa. E não, às vezes você viu só uma parte. Você não viu que se essa pessoa está passando por uma situação difícil, uma situação ruim. E aí você já tirou toda a conclusão. Então comece a ouvir mais, ouvir o que o outro tem a dizer. Ser empático, né? Tenta trabalhar a sua empatia, de tirar um pouquinho os seus olhos aí e olhar através da experiência do outro, do sentimento do outro. Tenta ampliar isso, porque a partir disso você vai pensar um pouquinho mais no que você vai falar, você vai entender melhor aí os seus comportamentos e pensar muito bem nesses comportamentos. Vai conseguir entender melhor as situações que acontecem, né? E vai conseguir também ser menos impulsivo de agir ali por algum sentimento que apareceu, uma raiva, e depois se arrepender por isso, porque você conseguiu ouvir mais o outro, ver que aquela situação é passageira, que às vezes esse outro também não tá muito bem. Então, tente ouvir mais esse outro. O segundo passo é você ter um olhar diferente para as coisas, olhar a vida de uma maneira diferente, né? Olhar os pontos positivos das situações. Tudo tem um lado positivo, eu sempre falo que isso para vocês, né? Tudo tem um lado positivo, então comece a olhar os lados positivos, não foque só no negativo. Então, isso vai ser importante para trabalhar a sua flexibilidade. Né? Pensa aí numa situação que
não foi tão boa aí pra você, coloque aí a situação e tenta enxergar o lado positivo dela. Escreve aí, escreve um monte de coisa que vai aparecer. Vai aparecer pelo menos uma situação positiva dentro dela. Vai procurando isso. Porque aí você começa a exercitar mais isso, de ter esse olhar mais positivo. Sentido. Comecei a me movimentar, apareceu mais coisas aí. Comecei a ter um outro olhar pra mim, comecei a me cuidar, comecei a correr atrás. Então teve pontos positivos aí. Terminei um relacionamento. Comecei a ter um olhar mais pra mim, cuidar mais de mim, pensar um pouquinho em mim antes de colocar outra pessoa na minha vida. Tem coisas positivas aí. Então, tudo tem questões positivas. Tudo. Comece a exercitar isso. Comece a olhar mais para isso. E o terceiro passo é refletir. A reflexão. Tenta refletir antes de agir. Isso vai te ajudar muito a trabalhar a sua flexibilidade. Você tá com uma pessoa que você pediu para essa pessoa fazer algo. E aí ela fez algo errado. Respira. Reflita o motivo que ela fez algo errado. E vamos focar na solução, tá? O que a gente pode fazer para então resolver isso? Porque você vai ficar se desgastando no erro, se desgastando em culpar o outro e encontrar o culpado, e aí você não foca na solução. E as coisas não acontecem. Na verdade, o que acontece é você se sentir mal, você se estressar. Então, olha quantas questões você se estressar com outra pessoa. Então, olhe também os seus erros. Você é uma pessoa que também erra. Será que você consegue ser flexível com você? E o que essa flexibilidade, né, não ser flexível, tá te prejudicando aí na sua vida? Tá te deixando mais preocupado? Tá te fazendo ficar mais estressado? Tá te deixando ter mais briga com as pessoas? Coloque aí. Coloca na listinha. O que essa minha inflexibilidade está me trazendo de prejuízos na minha vida? E aí você vai começar a ter um outro olhar para você, a desenvolver melhor isso e trabalhar essas questões. Então, tenta colocar em prática esses três passos para trabalhar a sua flexibilidade. E também, antes de fazer isso, olhar o que a sua flexibilidade está te prejudicando, tá bom? E é isso, deixa aí no comentário também para mim o que essa flexibilidade está te prejudicando. E até o próximo vídeo.